Oi, gente. O Davidson já deu uma boa introdução aí do que a gente vou falar aqui um pouco hoje. Na verdade, essa apresentação aqui é um trechinho da apresentação que eu dei do treinamento de React Native para o pessoal do Residência. Só que na época que eu fui dar o treinamento, como o tempo foi muito curto do treinamento, eu nem consegui entrar muito nessa questão de componentização de componentes. E aí, agora, acho que é um bom momento para voltar nesse ponto aqui e aí até compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Obviamente, aberto à discussão para a gente entender um pouquinho. Se vocês forem na documentação do próprio React.js lá, logo na parte de introdução, lá nos tópicos de introdução, ele fala um pouquinho de componentização, como você usar a composição de componentes para você ter uma reutilização. Então, essa apresentação aqui, ela vem dessa sessão de composição de componentes, e no mais, mostrar aqui um pouquinho com vocês. Eu não achei no portal exemplos do portal aqui, mas eu peguei alguns exemplos que já tem na própria documentação do React lá, que eu acho que vai elucidar bastante. Geralmente, quando a gente começa a montar uma tela, interessante a gente fazer um exercício da gente pensar como que a gente pode quebrar aquela tela ali em pedaços menores, de forma que aquilo possa ser reutilizado em outros contextos. E a composição de componentes é uma dessas formas, inclusive a gente usou isso no PNBox, no projeto do PNBox, para montar algumas telas lá que eram e seriam muito reutilizadas ao longo do sistema. E a composição de componentes é uma técnica que é tipo assim, é aquela coisa assim que é muito simples, mas que se você não faz, acaba que o código, acontece isso que o Davidson falou aí, você pode cair numa tela que vai ser gigantesca. E o que é a composição de componente? Algo tipo assim, provavelmente vocês vão achar, pô, isso é muito trivial. É igual aquela questão lá de, às vezes, você, ontem no treinamento do Emanuel, eu até falei, você extrair uma condição para um método separado. É uma coisa bem assim, pô, isso é muito simples, mas se você não faz, o seu código fica ruim, pode ir para um caminho não desejado, né? Então, aqui eu separei um exemplo aqui, que do lado direito aqui da tela, aqui, a gente quer montar um componente, que ele é esse quadradinho azul aqui, e com a composição de componentes, a gente queria aproveitar esse quadradinho azul em outros contextos. Em um contexto aqui, por exemplo, eu quero colocar um título, ou eu quero colocar uma bolinha amarela lá dentro. Então, existe a primeira forma de composição aqui é usar a propriedade children. Essa propriedade aqui, ela é uma propriedade... nossa, me fugiu o nome aqui agora, mas é como se fosse uma propriedade reservada do React. Então, todo componente React, ele tem esse children, essa propriedade aqui, que nada mais é do que aquilo que você passa dentro das tags. Então, a gente vai fazer o nosso componente aqui, que seria esse color box, e dentro desse color box nada mais é que uma div, que vai ter uma cor lá, no caso que eu passei como propriedade uma cor azul, e aí a gente vai colocar o nosso children aqui dentro. E o children pode ser qualquer coisa, no caso aqui pode ser um texto, pode ser uma bolinha amarela, pode ser qualquer outra coisa. E depois que você usa essa propriedade children, aqui está sendo meio que repetitivo aqui, o que está acontecendo aqui é que você pode criar, por exemplo, a gente criou o color box aqui, e aqui a gente está usando o nosso componente para montar um dialog, e o que basicamente a gente pode passar qualquer coisa aqui dentro dele, pode passar um texto, qualquer coisa. Essa é uma forma bem simples, mas que, assim, permite um reuso bem grande, assim, dos componentes que a gente tem. Essa é a forma mais simples que tem, que você já usa a propriedade a própria children para fazer essa composição de componentes. Só que você não precisa se limitar a usar só o children, você pode fazer, deixa eu ver aqui no próximo exemplo aqui,
que às vezes você quer fazer uma coisa um pouco mais elaborada, então, como no React tudo é props, né, a maioria das coisas é baseada em props, você não precisa limitar a única propriedade children, e você pode usar uma composição de mais props. Então, no caso aqui, no mesmo exemplo anterior lá, eu usei uma prop chamada left e right para poder montar, reaproveitar o meu componente aqui usando mais de uma props. Para o pessoal que trabalhou no Paintbox, quando a gente foi montar as nossas telas de listagem, que teriam tabela lá, montar as telas que iam exibir uma lista de itens lá, e essas telas de listagem, elas mudavam o cabeçalho, mudavam algum outro conteúdo, mas mantinha um corpo, o mesmo corpo, a gente usou basicamente isso aqui para montar a tela. Então, assim, a gente usou esse componente em várias partes do Paintbox, porém, usando por meio da composição, a gente poderia usar ele em contexto, assim, em contextos diferentes, assim, porque o que mudar, se a gente quisesse acoplar um outro componente interno, a gente simplesmente trabalhava nesse outro componente aí. E aqui está mostrando, o que eu acabei de falar, como que você teria, aqui a gente criou o split pane, né, ele recebe a propriedade left e right, e aqui está mostrando como que a gente usaria ele. O left e right pode ser uma lista de contatos, um chat. Aqui no exemplo aqui a gente só passou duas bolinhas aqui do lado. E aqui, de novo, só repetindo aqui o exemplo mais detalhado. Peraí. Hoje eu estou ruim. Aqui mais mostrando um outro uso que você pode combinar as duas técnicas. Você pode passar aqui, no caso, eu criei um dialog aqui, você pode usar tanto a propriedade children para passar um conteúdo interno aqui, como você pode passar um title e um subtitle, que pode ser propriedades, outras propriedades que você vai usar para compor seu componente. Então, assim, não é nada muito assim, nossa, que coisa de diferentona, mas se você faz o reuso de componente dessa forma aqui, você consegue ter bastante reuso de componentes sem, de repente, você cair numa situação que você vai ter um componente com muita lógica interna lá para tratar diversos tipos de casos. Algo que aconteceu, acontece em algumas telas do portal. Uma tela que eu acho que, se eu puxando aqui da memória, eu não sei se se foi de fato essa tela, mas eu acho que a tela de negociação lá desculpa, a tela de negociação da proposta lá na Lei 13.303, a gente caiu num problema muito disso, que era uma tela que ela era usada em vários contextos diferentes, só que cada contexto tinha uma lógica diferente. A tela era muito semelhante, mas cada contexto que ela era usada, ela tinha um conjunto de lógicas ali muito diferentes. E o que aconteceu é que, tipo assim, com o tempo, foi chunchando lógica ali para a tela funcionar num contexto e depois teria que funcionar no outro. O problema que a gente caiu foi que foi um reuso não muito bem feito, que sempre que a gente mexia, por exemplo, vou ajustar a proposta, a tela de proposta aqui, que era a mesma tela, assim, o mesmo componente. Aí se ajustava para um contexto, aí lá na frente, em outro contexto, dava problema, porque era um reuso que não foi muito bem planejado. Tanto é que depois eu acho que a Sofia e o André, a gente tentou separar isso aí, criar telas separadas para contextos diferentes. Então, assim, hoje eu não vou estender muito, assim, eu só queria mostrar isso aqui para vocês, uma técnica bem simples, porém poderosa na hora de criar os componentes. E aqui um resumo aqui de boas práticas aqui do React. Primeira coisa, manter os seus componentes o mais limpo possível, que é usar o princípio da responsabilidade única. Esse princípio aqui a gente usa até mesmo independente de ser React ou quando você está programando, que é o seguinte:
Um método, ele deve fazer uma coisa ou responder uma coisa. A mesma lógica se aplica na hora que você tá fazendo um componente. O componente, ele deve fazer uma única coisa ali, não deve ter um monte de lógica embutida ali dentro, não. Então, o componente deve ser o mais limpo possível. Usar a composição, que é o que eu acabei de apresentar aqui. E outra coisa, outro erro bastante comum que a gente comete, às vezes, é ficar se repetindo no state. Quando você vai representar o state lá do seu componente, você deve buscar a representação que é mínima, mas que seja completa ali. Um exemplo, um exemplo seria quando você coloca uma lista no state, imagina que você vai colocar um array lá, você não precisa criar um outro state para armazenar o tamanho dessa lista, por exemplo. Porque você, a partir do array você consegue derivar o tamanho de itens que tem ali. Então, se você já armazena o array no próprio state do componente, você não precisa criar uma outra state só para armazenar o tamanho, já é derivado. Então, mais isso. Aqui tem o último slide aqui, sobre a gente fazer uma reflexão do que vai ou não no state. Então, assim, basicamente são 3 coisas assim, que a gente pode refletir na hora que você está criando um estado para o componente. Se o dado que está tratado no componente depender de um props, então ele não é parte do state desse componente. Ou seja, ele é uma props que você tá derivando ali, você não precisa armazenar ela no state. Se é um dado imutável, ele não precisa também estar no state. E se ele pode ser derivado a partir de um estado que já existe no state, ele não precisa ser colocado no state. Então, é só algumas dicas simples assim que eu tirei. E alguma dúvida aí? Esse é o último slide. É só complementando essa questão do state aí, gente, isso é bem importante, sim, refletir sobre o que vai para o state, porque sempre que ocorre uma alteração no state, o React renderiza, né, o componente. Então, se a gente coloca coisas desnecessárias lá, você está prejudicando o desempenho, porque você está causando uma renderização que não é necessária naquele momento. Uhum. Então, é isso aí que o Capela falou, assim, do que tem que estar, realmente, sim, tem que focar bastante nisso e não colocar nada que não é necessário lá, não. Uhum. E no mais, é isso mesmo. Aqui eu apresentei, resumindo aqui, eu apresentei a técnica de composição lá, bem simples, bem trivial, mas poderosa e deve ser utilizada. E essa reflexão aqui a respeito do que deve ou não estar no state. Dúvidas, perguntas? Uma coisa assim que eu entendi assim, eu acho que talvez seja só a crítica assim, porque realmente essas telas que são uma coisa que eu acho que seria interessante fazer é porque eu vejo que a gente realmente mistura algumas lógicas no mesmo arquivo que está ali a tela, você está colocando algumas lógicas que você vai embutindo um monte de lógica ali que não é só componente. Para mim, o ideal, quando você entra no arquivo JSX, eu quero ver o componente. E aí, o que eu gosto, assim, pelo menos na minha visão, é que eu acho que deveria haver uma separação daquelas lógicas do arquivo, que é de lógica, do arquivo com um arquivo que vai ter, de fato, as tags lá, as tags do React. Coisa que, não, tipo assim, não tem hoje no portal. Mas eu acho que o cenário ideal seria ter um arquivo de lógica, até mesmo porque você poderia aproveitar a lógica em outras ocasiões. E a questão da componentização em si, eu volto nessa tecla aqui, o princípio da responsabilidade única. Se a tela, isso que eu acho que não foi seguido, não é seguido no portal, não tem, que é esse princípio que ele é quebrado a exaustão nas telas do portal, é exatamente isso. Você tem a tela, ela tem um monte de responsabilidade ali. Então, é uma crítica assim que eu faço, mas assim é uma coisa que eu acho que é a se pensar nas novas telas que a gente vai construir para respeitar isso aqui. Eu acho que E aí, Davidson, isso entra numa questão que, assim, quando você pensa em criar um componente, você não está pensando só no reuso, entendeu? Uhum. Né, que você falou bem isso, mas eu não sei se eu crio, porque eu nem sei se vai reutilizar em outro lugar.
não é bem só no reuso que a gente pensa o componente, assim, é bem isso que o Capella falou, assim, se ele tem, né, se você pensar nesse princípio da responsabilidade única, é o que você vai componentizar aí, pensando em fazer o negócio mais limpo possível, e aí se depois ele tiver que ser reutilizado, né, como ele já está limpo e com o princípio de responsabilidade única, vai ser fácil reutilizar, mas você cria pensando nesse conceito. Eu vou deixar uma outra dica aqui, na própria documentação do React, eu não vou entrar aqui, eu até pensei se eu entraria e falar, mas acho que ia ficar muito grande. Deixa eu ver se eu acho o meu browser aqui. Achei. Que é, assim, se você vier aqui na documentação, a minha apresentação ela veio daqui, ó, composição versus heranças. Mas tem uma outra parte que é muito interessante também, que é esse aqui, ó, pensando do jeito React. Aqui na documentação está abordando... Você não está mostrando não, tá? Só se você está pensando que está mostrando, não está não. Pô, foi mal, gente. Eu não entendi por que parei. Eu acho que eu queria parar a apresentação do Drive, eu parei de compartilhar a tela. Foi mal. Mas... Estou conseguindo ver agora? Sim, eu tô. Sim. Então, aqui eu acessei a documentação do React aqui. A minha apresentação, ela veio daqui, eu tirei daqui. Ele explica, fala sobre composição, mas tem uma outra parte que é muito interessante aqui, que é pensando do jeito React. E aqui ele aborda como seria uma metodologia para você, não uma metodologia, né? Como que você deveria fazer os passos para você criar uma tela já pensando em componentização. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, sendo bem resumido, depois vocês leem aqui na íntegra aqui, primeiro você cria a tela no modo estático, sem ter nenhuma lógica. Desculpa, na verdade, o primeiro passo é você, se você tiver um protótipo, alguma coisa assim, você se debruça em cima desse protótipo e tenta quebrar isso aqui em componentes que vão fazer sentido, antes de começar a codificar. É aquela coisa que a gente faz em qualquer programação. Primeiro você tem que pensar no que você vai fazer antes de começar a fazer, para você não começar indo no caminho todo. Então, a primeira coisa, se você tem um protótipo ou alguma coisa assim, você já tenta quebrar aquilo ali em pedaços menores. Eu não vou ficar entrando coisa aqui, porque aqui é bastante coisa aqui, mas eu tenho todos os passos aqui de como criar essa versão, como você como você raciocinar para você criar uma tela, já pensando em componentização. E aqui no segundo passo aqui que ele faz é que você criar uma estrutura estática, não se preocupa muito com a lógica de renderização, mas nesse segundo passo aqui você vai estar criando estrutura estática e a partir daqui você já consegue visualizar, quebrar aquilo, quais componentes você vai criar. Então, assim, dá uma olhada nisso aqui depois, ou isso aqui pode vir a voltar até no próximo Tech Café aí para a gente discutir aqui, mas é bem interessante essa parte aqui de como raciocinar sobre o React. Perfeito. Bigode, quer falar alguma coisa aí, Bigode? Sei lá, acho que ia falar. Não, só lembrar aqui que a gente tinha falado da questão da separação da lógica aí, mas a gente tinha começado, né, em algumas telas a criar um arquivo de lógica separado, né, para algumas telas novas. Uhum. Então, é uma boa ideia e o pessoal qualquer tela nova que for fazer, já criar um arquivo só de lógica separado. Junto com a tela, você cria um segundo arquivo para encapsulando essas lógicas que não são questões de renderização, né? E como a gente também tem, normalmente os dados que a gente cria, que a gente envia são padronizados, né, do servidor, né, porque a gente tem um mapeador, então normalmente os dados de lote são, né, praticamente são os mesmos, vão ter parte mais ou parte menos, então a estrutura é sempre a mesma. Também dá para criar, né, um objeto aí que encapsula cada um desses itens aí no front-end também, né? Para estar recriando algumas lojas que são reusadas, né? Então tem como a gente melhorar essa parte
no front-end para estar reaproveitando e tirando, né, essa lógica da renderização, né, deixando em estruturas separadas. Isso, eu lembro que foi uma das últimas coisas que eu fiz antes de sair do portal para o PNBox. Eu lembro até que eu falando disso lá na dele. Eu só vou achar o exemplo que eu tinha feito aqui, foi há bastante tempo. E a gente já tinha, era uma tela nova que eu estava criando, e eu já tinha pensado mais ou menos na estrutura, de uma forma de separar. Vou ver se eu acho esse exemplo aqui, eu mando para vocês, pra vocês terem uma noção. Aí é isso. É isso que eu queria falar também. Isso eu acho aqui. E aí, pessoal? E aí, Manuel? É isso aí. Se eu for, achei aqui para a tela, classificação, fornecedores, Logic Model, também tem o procedimento Logic Model, tudo de JS. Tela, negociação, Logic JS, também que foi com uma reparaçãozinha. Perfeito. Se eu procurar com Logic Model e J.js, aí acha alguns exemplos. É bem isso mesmo aqui, ó. Eu achei ele aqui, já no código aqui. A ideia é que a gente criou um arquivo aqui separado, esse Logic Model aqui, que aí ele mantém toda aquela lógica, ele é um arquivo JS mesmo, ele é JavaScript como qualquer linguagem normal, então aqui ele vai manter todos os métodos que seriam usados por essa tela aqui. A gente já fazia assim no PNBox, né? Exatamente. Começou daqui, ó, a ideia veio daqui. Legal. Para separar aqui. Aí esse arquivo, esse Logic Model aqui, só tem todas as lógicas que a tela aqui de classificação de fornecedores precisa. E aqui a tela tem o mínimo possível, que é só do componente em si mesmo. O método render dela é focado só no componente em si. E uma outra separação que eu gostaria de sugerir aqui que fosse feito também é ter um arquivo de estilo aqui. Você poderia ter um outro arquivo, terceiro arquivo aqui, só para ter a parte responsável pelo estilo da tela aqui, que é o que a gente fazia no PNBox. Aí, dentro da tela de classificação, você importa esse estilo aqui e o pessoal usa. E aí você mantém o arquivo, o componente o mais limpo possível. Beleza? É isso. Capela chegou chegando já, né? É isso, gente. Obrigado aí por terem esse Tech Café aí. A gente pode discutir mais aí sobre React aí nos próximos. Beleza? Isso aí, valeu, gente. Beleza, gente. Valeu, Até mais. gente. Valeu. Valeu. Olha só.